exemplificou a dádiva da fé. Ressuscitado compreendeu Tomé, foi filho e foi senhor de uma grande mulher. Entra na casa de minha alma, cura-me de dentro pra fora. Faça, Senhor, que a minha vida recomece em ti agora. Pra boca seca do orgulho, a água do amor que descedenta. Pra fome de renovação, o pão do céu que alimenta. Vamos começar a oração, pai, que a gente já está desenvolvendo o tema já. Vamos? Vamos lá, então. Vamos lá. Bom, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez para estudarmos um pouco mais as lições daquele que sofreu e morreu pelas nossas vidas. O mínimo que podemos fazer é buscar nos sintonizar com ele nesses dias de terças-feiras que fazemos. Busquemos nesse momento visualizar um local muito lindo, um campo onde se encontram flores, onde estamos sentados em um banco, um sol, paisagem bela, o vento que nos acolhe, que nos abraça, e ao nosso lado, Jesus, que pega nossas mãos e acaricia com todo amor, olha nos nossos olhos e nos diz: meu filho, que queres que eu faça? Sintonizemos com ele, meus irmãos. Senhor, por tanto passamos e sabemos que por tanto passaremos, por tantas dores, por tantos sofrimentos, por tantas lutas, por tantas expiações. Não é fácil, Senhor. O Senhor sabe que não é fácil. Tanto tempo chorei, tantas vezes sofri, tantos medos, tantas incertezas. Dai-me forças. Não me tira a cruz necessária. O Senhor, sem defeito nenhum, carregou a cruz para nos ensinar que devemos nós, por nossa vez, carregar as nossas. Não venho aqui pedir que tire de nossos ombros os fardos, mas que fortaleça os nossos ombros para que consigamos carregá-lo com muito êxito nas provas e nas dificuldades. Ilumina-nos os nossos pensamentos para que com sabedoria consigamos caminhar e o nosso coração para que com amor consigamos agir. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. É isso aí. Vamos começar? Vamos começar? Vamos lá, né? Bom, eu estava estudando, né, o tema previamente e me veio uma reflexão muito boa. E eu queria aqui trazer para vocês, né? Que eu até acho que já contei pro painho aqui no começo, mas tem o Lucas aí, o pessoal que está por aí, vão escutar agora. Uma vez, Madre Teresa de Calcutá, ela, fazendo seus programas sociais, foi interrogada por um homem que reclamava de sua família, de sua mulher, de seus filhos. Só um minutinho, para falar para o pessoal que a gente está no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Quem tiver o evangelho próximo aí, abre no capítulo 11. Aqui é 143 a página, mas são várias edições, né? Mas fica fácil de achar. Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. É o tema do estudo de hoje. Pode continuar, pode prosseguir. Então, Madre Teresa de Calcutá, interrogada por esse moço que reclamava de sua família, esse moço perguntou o seguinte: como eu faço para amar da mesma forma que tu amas? E então Madre Teresa responde: mas meu filho, Jesus já nos mostrou, além de nos ensinar, exemplificou que devemos amar o próximo como a si mesmo e fazer a ele o que gostaríamos que a nós fosse feito. E então ele diz: mas quem que é o meu próximo? E ela responde: o seu próximo
É o próximo mais próximo. É esses do qual você está reclamando, ou seja, a família. E então ele tomou esse choque e tudo mais, porque ele não estava muito bem com a família. E essa reflexão me trouxe um puxão de orelha. Porque na minha convivência com a minha avó, sabe? Não é lá das melhores, mas que eu estou sentindo necessidade de dar mais atenção, de ser mais presente, coisa que eu não estou sendo. Eu provejo as coisas dentro de casa, não deixo faltar nada com certeza, mas o quesito atenção está me faltando. Então eu percebi que preciso fazer isso. Só que, olha, a dificuldade de ficar próximo de uma pessoa que só quer o meu bem, que é a minha avó, né? Então, meus irmãos, como é que a gente vai conseguir amar aquele mendigo que está na rua, não esquecendo das nossas vidas, mas fazendo a ele o que gostaríamos que a nós fosse feito, como já disse Jesus? Como é que a gente vai amar de forma grandiosa, como tantos espíritos e vultos passaram aí pela sociedade nos ensinando o caminho, se a gente não está amando nem a nossa avó? É um problema. E uma coisa que Jesus, respondendo a um dos doutores da lei, que o interrogou perguntando qual que era o mandamento maior da lei, e Jesus responde: amarás a teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu espírito, com todas as tuas forças. Esse é o maior. E um segundo eu ainda vos digo, semelhante a esse: amarás, fazei ao teu próximo o que gostaria que a ti fosse feito. E essa passagem especial, a gente dá muita ênfase em o amar ao próximo, mas esquece do como a si mesmo. Então, observe, vamos tentar visualizar. Você é uma pessoa doente, adoecida, e chega para você outra pessoa adoecida. Como que um doente vai cuidar de outro doente? Não existe. Não tem como. Ambos precisam de ajuda. Tem como um ajudar o outro. Vai um conselho, dá uma palavra de consolo, algo desse tipo. Mas não vai ter como ajudar ao ponto de curar. Não vai ter como ele cuidar. Vai ter como ele ajudar, mas não vai ter como ele cuidar. Porque ambos precisam de ajuda. Então, todos nós, que muitas vezes queremos fazer ações inúmeras, vamos colocar a questão do dinheiro, por exemplo. A questão do dinheiro. Que a gente muitas vezes pensa em caridade no sentido material, né? Como é que a gente vai ajudar as pessoas se a gente não está nem se ajudando? Se a gente não está nem conseguindo passar pelas nossas dificuldades? Então, essa questão do amarás ao teu próximo como a si mesmo, a gente tem que observar também a questão do como a si mesmo. Se eu não estou de bem comigo, se eu não estou passando por momentos conflituosos, estou passando por depressões, por ansiedade, não vai ter como levar palavras de consolo. Não vai ter como ajudar em nada. Primeiro eu tenho que me cuidar, para depois eu cuidar de alguém. Então, essa passagem especial é muito interessante, porque a gente esquece dessa segunda parte, do como a si mesmo. Mas outra ainda especial, que Jesus fala: amarás a teu Deus com toda a tua força, teu entendimento, teu espírito, tua alma. E eu queria propor para vocês uma reflexão. Como amar a Deus sem cumprir os nossos deveres? Porque Deus, ele nos concede deveres simples a cumprir. E muitas vezes a gente transvia desses deveres. Por exemplo, eu, na minha casa, que meu avô, minha avó tentam trabalhar, mas estão passando por suas dificuldades. Eu sou a única pessoa que lá me encontro que trabalha, que consigo prover tudo que ali necessita. Se eu for transviar dos deveres que Deus me confiou, como é que eu vou estar amando a Deus? E como é que eu vou amar alguém? Um sábio da antiguidade já nos disse: fazei o que é necessário, depois o que é possível, e logo após você estará fazendo o que é impossível. São Francisco de Assis. Então, muitas vezes, o que é o necessário, só porque não nos desperta interesse e vontade, a gente não faz. Por falta de disciplina, por falta de coragem, às vezes, né? E a gente não realiza essas ações que Deus nos confia. E como amar a Deus? Se Ele nos pede colaboração na criação, e a gente assim não concebe. E esses deveres que muitas vezes a gente pensa, né? Nós só conseguimos pensar nos deveres mais enormes, né? Os deveres maiores. Mas não são os deveres mais simples. Eu vou contar de um erro que eu cometi, que eu fiquei muito mal. Muito, muito mal. Eu sou entregador de iFood, né? Como vocês bem sabem. E aí eu tava entregando... Eu fui pegar um pedido no estabelecimento e era com molho. Eu acho que era uma macarronada, algo desse tipo. Cheguei no prédio do cliente, eu peguei o pedido e eu vi que tinha derramado molho. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Eu vou levar um breca tão cabuloso aqui, eu vou voltar para o estabelecimento e tudo mais, o que eu vou fazer? Aí o que acontece, né? Eu peguei o pedido,
virei de costas, a parte que estava molhada, não é? Virei para mim, e para o cliente eu deixei a parte lisinha. Aí entreguei para ele pegou, me deu o código, eu finalizei e fui-me embora. Olha a falta de honestidade. Olha a falta de honestidade. Isso é amar a Deus? Claro que não. Se eu não estou amando nem o meu próximo, imagina Deus. Que eu vejo. Se eu não estou amando nem o meu próximo que eu vejo, imagina Deus. Não é. Então, qual que era a minha? Era ser honesto, dizer, olha, você me desculpa, eu acabei derramando o seu pedido, a sua entrega ali, a sua encomenda, e aí tem que colher as consequências. Só que não, por falta de coragem e de honestidade, eu acabei fazendo isso. Né? Então, amar a Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, é primeiro cumprir os deveres que Ele nos concede e nos confia, para depois a gente conseguir fazer o possível e depois o impossível, né? Pai, eu acho que essa é a reflexão maior que eu queria trazer hoje, tá? Essa questão dos deveres, cara, porque foi o que mais me tocou o coração, bicho. O que mais me tocou o coração. Se o senhor quiser estar falando alguma coisa aí, pode estar falando, viu? Não vou ver não. Falou pouco hoje. Eu vou falar um pouco aqui sobre... Tem muito para falar sobre isso, na verdade, né? Tem muito para falar sobre isso. Eu vejo alguns ateus nessa questão de amar primeiro a Deus, né? Quando Jesus diz que o maior mandamento é amar primeiro a Deus. Aí alguns ateus dizem que Deus egoísta é esse, né? Que quer que ame primeiro a Ele do que os outros. Alguns usam isso. Mas vejam bem, o que é amar a Deus? O Vitor falou muito bem aí, quando falou que amar a Deus é cumprir seus deveres. Sim, também. É importante isso. Mas o que é realmente amar a Deus? O que é amar a Deus? Se não, no meu entender, se conectar com uma força maior. Se conectar com um amor que já te ama. Então, amar a Deus é algo sobre você e não sobre Deus. Deus te ama infinitamente, não importa o que você faça. E Ele não quer que você ame a Ele, Ele não tem Deus não tem esse pensamento, me ame acima dos outros, porque eu sou teu Pai e o poderoso. Não, isso é as palavras bíblicas, né, que falavam para pessoas de muitos anos atrás. Sabe qual é a verdadeira intenção? Se conecte com o amor que já está conectado em você. E aí você vai se encher desse amor e vai poder amar mais as pessoas. É isso. Ame primeiro a Deus. Busque o amor na fonte. Se encha desse amor e depois distribua para o seu próximo. Entendeu? Porque eu sempre toco nesse assunto nos evangelhos no lar, que eu faço com meus filhos aqui, com os diálogos que tenho com meus sobrinhos. Tem um sonho na sua vida? Tem algo? Busque primeiro Deus. Porque depois que você buscar Deus, tudo que você fizer vai ser com mais perfeição, vai ser com mais cuidado. Você vai pensar, vai repensar, entendeu? A sua consciência vai pesar, você nunca vai pegar atalhos, você não vai fazer coisas escondidas para favorecer você, porque você já está conectado com Deus. Então, isso tem muito a ver, né? Quando diz buscar primeiro a Deus, amar primeiro a Deus, depois amar o teu próximo como a si mesmo. Não dá para amar teu próximo como a si mesmo se não amar a Deus. Se não entender que nós estamos aqui para sermos irmãos. É tão difícil isso para a gente ainda, né? E aí, quando a gente reflete sobre isso, a gente percebe o quanto a gente é pequeno ainda, imperfeito, né? A gente parece que está na selva. A gente sai para trabalhar, a gente sai para estudar, para qualquer coisa, sempre combatendo, competindo com o nosso próximo, né? E muito pouco pensando em dar a mão, ajudar, né? Orientar, ceder lugar para aquele ali, né? Nós estamos acostumados a viver a vida como uma competição, como essa vida aqui, essa simples encarnação aqui, né? E nos dar bem aqui nessa vida, né, muitas vezes nos coloca em situação de colocar o nosso irmão para baixo, entendeu?
Por isso, busca a Deus primeiro. Quando busca a Deus, você entende o que é dar a vez ao outro. Você entende o que é plantar e colher. E você não se importa de ficar por baixo. Você não se importa em alguma situação de ceder. Você entende como é o processo. Você está ajudando, está amando, está colhendo bons frutos para você. Nunca vai faltar para quem colhe, para quem planta boas sementes, na verdade, né? Nunca vai faltar bons frutos para quem colhe boas sementes. Pode falar, Vitor. Isso que o senhor está falando, pai, é muito interessante, sabe? Porque enquanto a gente não conseguir compreender que a vida após a morte é a vida principal, não vai ter como a gente buscar ser pessoas melhores. Não vai ter como. Porque muitas vezes a gente, quando está lendo a Bíblia, quando está lendo o Evangelho, a gente só consegue interpretar de forma literal o que ali se encontra. Por exemplo, tem muitos irmãos nossos que acreditam que existe a vida após a morte, que a vida continua após a morte. Só que é uma ideia tão vaga que no final das contas vale mais a pena viver essa vida e os prazeres dessa vida do que viver os prazeres da vida espiritual. Mas isso só acontece porque muitas vezes a gente não entende como que é a vida espiritual. Vida para ser vida tem que ter progresso, tem que ter estudo, tem que ter trabalho, tem que ter utilidade, tem que ter evolução. Nós temos que nos sentir úteis. Úteis. Então, com uma vida espiritual, que é a vida feliz, qual Deus nos promete, pode ser uma vida de estagnação, onde a gente vai ficar lá contemplando o céu e outros vão ficar lá sofrendo no inferno. Não pode ser assim. Como é que Deus pode ser um Deus de amor e deixar com que seus filhos consigam viver no inferno sofrendo angústias, sofrendo com aquele fogo ali martirizante, sem se compadecer? Como é que, por exemplo, mães conseguirá viver no céu ouvindo seus filhos chorarem, desesperados, pedindo perdão pelo que fez? Não vai ter como ser feliz. E outra, como pode o inferno ser um inferno de contemplação e de ociosidade? Se quando aqui, na Terra, até mesmo quando a gente não está fazendo nada, a ociosidade nos deixa melancólico, nos deixa mal, a gente busca alguma coisa para fazer. Então como pode a felicidade eterna ser uma felicidade ociosa? Ia ser dois infernos. Vida para ser vida tem que ter progresso, tem que ter estudo, tem que ter trabalho. No plano espiritual a gente também estuda. É o que os mentores espirituais mais falam. O que vocês aprendem aí na Terra, quando chegar aqui vocês vão usar. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa que é marceneiro. Ele faz móveis, né? Aí você para pensar, bicho, o que é que eu vou ser de marceneiro no céu, pelo amor de Deus? Mas a ideia não é utilizar os conhecimentos que você adquiriu na marcenaria, ali fazendo móveis. A ideia é você usar das qualidades que você desenvolveu na marcenaria. Então vamos supor que uma pessoa marceneira ela é autônoma. Ela desenvolve organização, desenvolve trabalho, desenvolve determinação, desenvolve foco, desenvolve disciplina. Esses campos, essas qualidades do coração que ele desenvolveu, ele vai utilizar para tudo na vida dele. Pode tirar esse cara e inserir em outro ramo, ele frutifica. Aí tire ele e vai inserir em outro ramo, ele vai frutificar também. Então é daí onde a gente vê que todas as qualidades que a gente aprende aqui, que a gente desenvolve, no plano espiritual a gente vai utilizar também do mesmo jeito. Lá a gente vai trabalhar também, lá a gente vai estudar também, é o que os mentores espirituais mais falam. Quando chegar aqui, vocês vão estudar, porque esse universo é infinito, tem tanta coisa para aprender. Vocês acham que o que vocês aprendem na Terra é o suficiente? Não. Vamos observar, por exemplo, o nosso sistema solar. No nosso sistema solar, a Terra é um dos planetas mais pequenos. Agora vamos ampliar o sistema solar para a galáxia Via Láctea. Para a galáxia Via Láctea, o nosso sistema solar é um dos sistemas solares menores e mais jovens. Agora ampliemos a galáxia para a Via Láctea para todas as outras galáxias. A Via Láctea é a galáxia mais jovem. Existem galáxias aí com muitos milhões e bilhões de anos mais velhas que a Via Láctea. Então, como tudo isso que Deus fez para ter vida só aqui na Terra, meu irmão? Sabe? Então Deus perdeu o tempo. Ele simplesmente estava inutilmente criando coisa para quê? Para vislumbrar os nossos olhos? Se fosse para vislumbrar os nossos olhos, por que criar outros planetas que a gente não consegue nem ver? São reflexões que a gente deve se fazer. Quer falar para mim? Pode falar aí. Então, Vitor, é isso. É isso que o Espiritismo nos coloca à disposição. Existem dois tipos de vida. A vida de quem vive achando que a vida é a vida material, é a vida que acaba quando você morre, e existe a vida de quem se enxerga como um espírito imortal, entendeu? Eu acho que hoje o ser humano está mais inteligente,
está se perguntando algumas coisas que antigamente acabava que ficava como um mistério, e, sinceramente, ninguém se preocupa com isso. A gente está tão preocupado com o nosso dia a dia, com a nossa rotina, nem pouca gente se preocupa com se é um espírito imortal, como viver de forma diferente, não preste atenção nem no que Jesus deixou. Eu também fiz isso, a grande maior parte do tempo da minha vida, entendeu? Isso aí é normal no dia a dia. Mas nós temos que ter um pouco de bom senso, para em algum momento a gente parar para pensar e se perguntar: o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui nessa terra? Entendeu? Deus é bom? Deus existe? A gente tem que fazer essas perguntas para a gente mesmo, entendeu? Se eu acredito num Deus bom, se eu acredito num Deus justo, então não pode haver injustiças. E aí a gente vai buscando entender. Eu costumo muito escutar aquele, eu acho que ele até é um hindu, a religião hindu, esqueci o nome dele, e ele grava uns videozinhos, sabe? Yogananda? Não, é outro. Grava uns vídeos de sabedoria, e ele diz isso: nós temos que ser atormentados pela nossa ignorância, entendeu? Quando a gente se sentir cercado pelas perguntas, né, a ignorância mesmo, a gente começa a aprender. Eu não entendo isso, por que isso acontece comigo? Essa coisa vai martelando na sua cabeça até você compreender que precisa buscar conhecimento. Passo já para você, Vitor, só para terminar o raciocínio. Então, assim, logicamente, usando a lógica, né, tentando buscar esse Deus perfeito, justo, bom, misericordioso, só que com raciocínio, sem dizer, é mistério que uma criança nasce com câncer. Uma criança tem câncer na gestação. Isso é um mistério, não tem explicação. Não. O Espiritismo, ele explica que Deus ainda é bom. Isso que está acontecendo, você vai dar várias explicações, como o Espírito é imortal, viemos aqui várias vezes, você consegue explicar, tem uma explicação lógica de que Deus é bom, de que Deus é justo, é misericordioso. E vivendo como espírito imortal, Vitor, pelo menos para mim, essa é a minha experiência, eu comecei a abrir mão de coisas, eu comecei a correr atrás de coisas totalmente diferente de que eu corria quando eu achava que o mundo era material. Felicidade é financeiramente bem, né? Encontrar o amor perfeito e encontrar um ambiente familiar agradável. É isso, felicidade aqui é isso. Você não precisa evoluir, não precisa buscar Deus. Mas, gente, prestem atenção. Amanhã, você vai atravessar a rua, acabou. Acabou a felicidade que você tanto estava buscando. E aí? Nada contra quem tem uma situação financeira, quem busque, porque isso é natural. São as coisas materiais que a gente tem aqui que lidar com elas, são as ferramentas materiais. Mas não podemos nos apaixonar por ela, porque vai embora. Então, a gente tem que usar como ferramenta. O amor que a gente encontra hoje, o amor da vida, é um grande espírito afim, é uma amizade secular, talvez. A mãe, o pai, entendeu? Então, nem isso é nosso. Eu não posso dizer, a minha esposa é minha, isso é egoísmo. Hoje, nessa encarnação, ela é minha esposa, na próxima pode ser minha mãe, minha amiga, pode ser esposa até de outro. Fazer o quê? O amor puro mesmo. Não vou dizer que eu sou perfeito, não tenho ciúme, sou muito ciumento, mas é a verdade, a gente tem que compreender e trabalhar para que a gente diminua isso ao longo do tempo, porque todos nós somos bons irmãos espirituais. Vamos amar a todos como a gente ama a nossa mãe um dia. É difícil, mas toda a lógica, todo o ensinamento que eu tive, as experiências que eu tive, me sinto muito feliz hoje de viver me imaginando um espírito imortal, que eu sou um espírito imortal. Então, eu não vou me apegar a coisas materiais mais do que o necessário. Não vou me apaixonar pela minha empresa ao ponto de abandonar o resto, entendeu? Minha família.
Não vou me apaixonar pela minha esposa ou pela minha mãe ou qualquer pessoa ao ponto de esquecer todo o resto. Porque não dá, gente. Logo, logo essa conjuntura se desfaz e se faz novamente de outra situação. Entendeu? Então, eu vivo bem assim. A pessoa que abraça a doutrina espírita vive uma vida compreendendo. Vai ter dores? Vai ter problemas? Vai, mas a compreensão é diferente. Você lidar diferente com esses problemas. Você sabe que está aqui sendo provado para evoluir, você sabe que é egoísta, você sabe que é vaidoso, você sabe que é tudo isso, e você tem que estar todo dia te vigiando, né? Te vigiando ali, melhorando, e faz sentido, somos diferentes, alguns são mais vaidosos, aqueles que matam lá, os bandidões lá, tudo são nossos irmãos ainda, estão em evolução também, entendeu? Não tem mal, não tem ruim, Deus não criou nada mal. Se Deus criou algo mal, Deus não é perfeito, ponto. Nós somos perfectíveis. Aquele lá é um irmão que escorregou, ele vai passar por vários processos, vai para a cadeia, sei lá, quando desencarnar, vai para lugares onde a mente dele vibra, não é inferno, é onde ele está vibrando. O cara que vibra coisa negativa, ele só atrai coisa negativa. E ali ele vai aprender, vai ser resgatado, vai voltar para aqui de novo e vai evoluir também, por que não? E aí você começa, entrando no tema, a amar mais. Acontece, o cara estuprou uma criança, a gente fica, que ele morra, que ele apodreça, entendeu? E aí a gente não está amando. Como amar um cara que faz isso? É entendendo que ele é um ser humano que falhou, que ainda não está adiantado ainda, falhou, errou. A criança, alguém que ele matou, não morreu, morreu o corpo. O espírito está livre. Mas não merecia aquilo. Gente, tem que ter o conhecimento da reencarnação. Não viemos aqui a primeira vez. E é por isso que a gente encontra pessoas que adoram e outras que odeiam, sem nunca ter visto. Basta olhar. Não me dou bem com essa pessoa, não gosto dessa pessoa. Tivemos outras experiências do passado. Tem filho que não gosta do pai e da mãe, que odeia já aos 3 anos de idade. Como explicar isso? Como explicar isso? Então Deus é injusto. Colocou aquela criança num lar de pessoas que odeiam. Deus não é injusto. Aquela pessoa foi colocada ali porque é ali que ela tem que estar, com aqueles espíritos que ela tem que fazer as pazes, que ela tem que amar, aprender a ser amada, perdoar, ter paciência. Deus foi justo e misericordioso de permitir que ele viesse, filho de inimigos do passado. Entendeu? Então é por aí. Vou passar para você, Vitor, a palavra. Esse assunto é um assunto bem complexo e é um assunto bem polêmico. Vamos partir do princípio de que Deus, para ser Deus, precisa ser perfeito. Observando a obra, a gente consegue observar o artista, já diz o ditado. Então, quando observamos a natureza e nela conseguimos encontrar a perfeição, iremos ver que, para que ela tenha essa perfeição, o seu Criador também tem que ser perfeito. Então, partindo do princípio que Deus é perfeito, conseguimos compreender que alguns atributos nele não podem faltar. Onipotência, onisciência, onipresença e, no mínimo, amor puro. Quando falamos desses princípios, conseguimos desenvolver reflexões inúmeras. Como, por exemplo, por que Deus permite que umas pessoas venham pobres e outras pessoas venham ricas? Se na Terra só vivermos uma só vida, e depois dessa vida a gente morre e volta para o plano espiritual para fazer não sei lá o quê, por que a gente vivendo só uma vida, Deus não nos permite os mesmos pontos de partida? Porque se Deus é justo, tem que permitir para todos o mesmo ponto de partida. Meus irmãos, Allan Kardec, com muita propriedade, já nos disse: a doutrina espírita é uma ciência, religião e filosofia fundamentada na razão e na lógica. Tudo aquilo que não tem lógica nela é descartado. E não tem lógica a gente dizer que Deus é perfeito e justo, e quando a gente observa a sociedade, a gente vê tanta desigualdade. Isso não tem lógica. Então, no mínimo, o que pode acontecer é, ou Deus não existe,
ou a nossa interpretação sobre Deus está errada. Tudo na sociedade evolui, e a nossa compreensão também evolui. No passado, acreditávamos que trovões era a ira de Deus. Acreditávamos que marés e grandes ondas era a ira de Deus. Hoje conseguimos compreender que o trovão nada mais é do que o aquecimento súbito que o raio causa e expande as partículas de ar, causando uma pressão e manifestando-se por um som. Através da ciência, a gente consegue constatar inúmeras coisas que antes dizíamos ser Deus e que hoje sabemos que não é. Mas ainda assim, fitando a criação e a simples lógica que a própria ciência aplica em seus estudos, a própria ciência aplica em seus estudos, de que não existe consequência nenhuma sem que antes não seja precedido de uma causa, a gente consegue, daí, comprovar a existência de uma consciência superior, seja ela Deus, Alá, Jeová, o nome que você quiser dizer. Mas para que uma consequência seja inteligente, a causa também tem que ser inteligente. Visto que a natureza e as leis do universo são inteligentes, aquele que as criou também tem que ser inteligente. E quando falamos sobre essa questão de injustiças na sociedade, a gente precisa partir de um princípio, de que Deus é justo e perfeito. E logo daí a gente descarta a única existência na Terra. Porque se Deus existe, e aqui eu acabei de trazer a lógica de que Deus existe, se existe uma consequência inteligente e antes tem que ser precedida de uma causa inteligente, logo, se a natureza é inteligente, tem que existir por trás uma consciência inteligente, e essa a gente denominou como Deus, e logo por essa lógica a gente consegue compreender a existência de Deus. Então, a partir do princípio que Deus existe, e de que ele é perfeito, ele tem que ser justo. Então, a nossa interpretação sobre a vida, de que só existe uma vida, só pode estar errada. A doutrina espírita, junto com os mentores espirituais, os espíritos, nos dizem: a reencarnação é um fato, e só ela nos explica a justiça de Deus. Então, partindo dessa premissa, partindo desse ensinamento, a gente vai conseguir compreender que o pobre vem pobre para desenvolver virtudes. Paciência, humildade, determinação, trabalho. E não cabe a esse pobre permanecer na pobreza. Ele com certeza pode e deve buscar a melhoria das suas condições. Pode e deve. O rico vem rico para desenvolver outras virtudes diferentes do que o pobre desenvolve. Desenvolver um pouco menos de ambição inobre, ambição prejudicial, porque tem ambições nobres e tem ambições que são prejudiciais. Diminuir um pouco mais a sua avareza, diminuir um pouco mais o seu egocentrismo. Isso permite que o nosso coração se sinta muito tocado quando a gente se encontra na riqueza. E são provas que a gente precisa passar por tentações inúmeras. Quando a gente vem rico e quando a gente vem pobre, cada qual aprende determinadas lições. E aí desencarna. Volta para o plano espiritual. Chegando lá, vai ver as virtudes que desenvolveu e as virtudes que faltam ser desenvolvidas. E então, o rico, que já desenvolveu todas as virtudes como rico, agora vai dizer: olha, eu quero vir pobre para poder desenvolver agora um pouco mais de humildade, para poder desenvolver um pouco mais de paciência, e aí reencarna como pobre, sem faltar-lhe o auxílio divino, claro. E reencarna como pobre. E aí vai desenvolver as virtudes que ali a pobreza vai proporcionar. Então, se a gente não passar a observar a vida através do princípio da reencarnação, a pobreza sempre vai ser confundida como motivo de revolta para com Deus. Com certeza absoluta vai. Né? Então, é daí que a doutrina espírita vem nos conceder. A reencarnação existe, ela é um fato, e se não existisse, Deus seria injusto, ou Deus não existiria. Pai, você quer falar alguma coisa? Pode falar isso, levantou a mão. Outra coisa, né, Vitor? Para mim, eu falo por experiência própria, né? Como é bom, como é feliz você viver sabendo que não existe morte. Só isso. Você viver sabendo que não existe. Só rapidinho, se eu tocou nesse ponto, me veio um pensamento que tinha me vindo antes. Quando a gente diz que depois da morte não vai existir nada, é a mesma coisa a gente dizer que Deus criou a sua criação com data de validade. E ao mesmo tempo a gente nega a existência dele, porque se ele é perfeito, como é que ele pode criar algo para se acabar? Então a morte não pode existir, o que existe é a morte do corpo, mas o espírito permanece vivo. E vive a vida no plano espiritual, e vida para ser vida tem que ter trabalho, progresso, utilidade, estudo, né? Então quando a gente diz que depois da morte simplesmente acabou, primeira coisa, a gente nega a existência de Deus, com certeza.
E nega toda a lógica que a própria ciência vem nos trazer, de que toda causa, toda consequência antes é precedida de uma causa. E tem uma coisa muito importante. Quando a gente atribui a criação da matéria à própria matéria, a gente praticamente nega esse axioma, né, esse princípio da própria ciência, que a própria ciência diz, isso existe. Toda consequência antes tem que ter uma causa que a gerou. Isso é um fato. A própria ciência estuda seus ensinamentos com base nisso. Então, quando a gente diz que a matéria criou ela mesma, ou seja, se a matéria é criação, como é que ela pode criar ela mesma? E quando a gente diz que o nada, ou quer dizer, o acaso criou a matéria, que é a teoria da expansão do universo, o Big Bang, que muitos irmãos nossos confundem com a explosão, mas é a expansão do universo. Quando os nossos irmãos dizem que aconteceu esse Big Bang e simplesmente a matéria foi criada, a gente está dizendo o quê? O acaso criou a matéria. E como que o acaso pode criar algo inteligente se o acaso é o nada? Então são reflexões que a gente deve serem estabelecidas. Por isso que Allan Kardec falou, se um dia a ciência disser que o princípio A é o correto, e o espiritismo disser que o princípio B é o correto, todos os espíritas têm a obrigação de abandonar aquela ideia espírita e acompanhar a ideia da ciência. Porque é a ciência que nos explica e nos comprova os fatos. Então, observa, Allan Kardec, que foi o fundador da doutrina espírita, dizendo, se a ciência comprovar tal coisa, e determinada filosofia espírita falar tal coisa, todos os espíritas devem abandonar aquela determinada coisa e acompanhar a ciência, porque é ela que nos aplica a comprovação de que tal coisa existe, né? Por isso que o espiritismo é fundamentado na ciência, não tem separação, não pode existir separação. Quando a gente diz que a religião tem que estar longe da ciência, a gente diz que Deus está fragmentado. Porque quando a biologia estuda a vida, ela estuda a Deus indiretamente. A química, por sua vez, que estuda os elementos materiais, os elementos materiais sendo criação de Deus, a química estuda a Deus indiretamente, porque está estudando sua criação. A física, por sua vez, que estuda as leis naturais sendo criação de Deus, a física está estudando a Deus. Então, observemos, a ciência estuda a Deus, indiretamente. Então, os cientistas, mesmo sendo ateus, ainda assim são sacerdotes. Se a gente parar para observar e seguir esse princípio. Então, como a religião, que é um estudo de Deus no lado espiritual, pode estar separada da ciência, que é um estudo de Deus no lado material? Não. Ambas têm que estar juntas. E apoiado também sobre o princípio da filosofia, sobre a base da filosofia, para que ela possa nos mostrar sentido para a vida. Então, por isso, ciência, filosofia e religião. Né, Pai? Pode falar isso. Eu acabei atrapalhando sua fala, cara. Não, estou dizendo assim, vamos pausar no nosso tema, que a gente deu uma escapulida aí. Mas faz sentido, tudo faz sentido, né? A gente acostumou aí, antigamente, a seguir dogmas, né? Isso não alimenta o intelecto do ser, que ao longo do tempo vai ficando cada vez mais sedento por respostas, né? E aí você tem uma vida melhor, você aproveita mais a oportunidade da vida, quando você entende como funciona a vida. Quando você não entende, você vive aleatoriamente. O destino coloca você para um lado, você vai só com seu interesse material. Então, eu vivo muito feliz, embora eu não tenha alcançado meus objetivos aqui ainda na Terra, mas vivo muito feliz por conta dessa orientação que eu tenho. Não sou perfeito, erro, reflito, volto atrás, me pergunto se eu tomei uma boa decisão, se não, volto atrás, peço desculpas, vivo bem, graças a Deus. Então, pausando aqui no nosso tema, de novo, muito bom a gente falar do Espiritismo. Aí, com toda essa compreensão que a gente teve aqui, com esse diálogo, o amar ao próximo como a si mesmo, ele aumenta um pouco de importância. Não é? Amar ao próximo quer dizer o quê? Missão cumprida. Você vem aqui à Terra, cheio de provas para você passar, reparações com pessoas que você feriu em outro tempo, e se você amar ao próximo como a si mesmo, você está superando tudo. Você supera tanto suas provas, como as reparações do passado, entendeu? Então, quanto mais você vai buscando conhecimento, mais
o significado das coisas vai ficando mais plausível para você. Você vai entendendo mais. É necessário que a gente nos ame, né? O mundo é vibração, né? Quando você tem ódio de uma pessoa, você está vibrando ódio. Você está atraindo ódio para você. Pessoas que também odeiam. Já pensou um mundo em que todo mundo se ame? Já pensaram nisso? Todo mundo está vibrando amor, o seu vizinho, o seu próximo, o seu trabalho, respeito. Já pensaram que mundo é? Que mundo seria esse? Né? Na vibração positiva. Eu não esqueço de um vídeo que eu vi sobre um cara que ele vai estar lá nos Estados Unidos, vai pagar uma conta, o cara cobra ele 20% de gorjeta para o garçom, né? 20%. Ele vai pagar, a mulher dele diz, você tá louco, pagar 20% do garçom? O cara não fez nada. Ele olha assim e fala, como o cara não fez nada? O cara proporcionou um jantar especial para nós aqui, um dia muito especial. Você está certa. 20% é pouco, vou dar 25%. Entendeu? Poxa, eu estou valorizando a mim. Esse é o amar o próximo como a si mesmo. Se você quer que alguém valorize seu trabalho, valorize o do outro, cara. Entendeu? Não precisa ser espírita, não. É vibração. O mundo é energia. Ele mesmo fala, e ele não é espírita, viu, Vitor? Ele fala, eu joguei essa energia no ar. Eu joguei essa energia de valorizar o trabalho do cara. Entendeu? Você está atraindo alguém a olhar para o seu projeto, que você passa a noite toda, o seu produto, né, que você passa a noite toda trabalhando, fabricando. Você grava de novo, errou, faz outro vídeo e tudo. Quando você vai vender, alguém diz, poxa, que massa seu produto, velho. Valeu a pena, vale a pena pagar. Entendeu? Aquele que não valoriza o trabalho do outro, está sujeito a encontrar pessoas que, quando peguem o seu trabalho, digam, não pago nunca isso aí, não vale. A pessoa, meu Deus, né? O que é que está acontecendo? Faça o que você gostaria que fizessem com você. Quando vê um idoso, dê o lugar, porque um dia você vai ficar idoso. É energia, gente. A vida, o mundo é energia. O Espiritismo mostra isso de uma forma bem teórica. Mas você vai aprendendo, vai vivendo, vai quebrando a cara, entendeu? Vai fazendo coisa errada, vai recebendo coisa errada. Depois você muda, vê a mudança, aí você tem um conhecimento prático. Não adianta esconder. É como diz aquele pastor lá, que é bem conhecido, né? Aquele pastor que prega. Como? Pastor Cláudio, né? Quando você estiver fazendo uma coisa errada, não olhe assim para um lado e para o outro, não. Olhe para cima. Olhe para cima. Você não vai esconder nada de Deus. Ah, isso aqui está escondidinho. Você gerou uma energia negativa, você burlou algo que vai voltar para você. Simples assim. Humilhou alguém? Um dia vai ser humilhado. Não é assim automático. Claro, a gente pode aprender antes que seja humilhado. Mas a tendência de quem sai humilhando por aí é que não aprendeu ainda com o amor, não aprendeu com o diálogo. Precisa que seja humilhado, se sinta na pele de quem é humilhado, para não humilhar mais as pessoas. Assim acontece com os pobres da África, que morrem à fome. Precisam sentir na pele algo para que não faça mais com os outros, para que proteja a causa de quem morre à fome, para que coopere com a causa. Entendeu? Trata-se disso, gente. No dia a dia, quantas oportunidades a gente perde de fazer para o próximo que a gente gostaria que fizesse com a gente? Várias oportunidades. O cara passa no sinal vermelho, entendeu? Já coloca a risco a vida de outras pessoas, entendeu? Supermercado, né? Você vai para um caixa, não percebe que tem alguma pessoa, uma grávida perto de você. A gente tem várias oportunidades. Muitas vezes a gente nem percebe, a gente nem observa. Não é nem maldade, é questão de costume, dia a dia. Entendeu? Então, com esse ensinamento, Vitor, quando a gente traz isso para a nossa vida, você fica ligado. Entendeu? Você fica com medo até. Você sabe que não tem nada a esconder. Você não pode esconder nada. Então, você, por mais que não seja uma pessoa, um anjo, mas você começa a vigiar seus passos, né? Dá prioridade para quem tem direito à prioridade,
agradecer, tratar bem o vendedor que chega até você, né? Conversar com ele, valorizar o produto dele, dar uma palavra de ânimo para ele, entendeu? Até o pedinte, poxa, o pedinte. Aí o cara chega e diz, aquele cara vai beber, não vou dar dinheiro a ele. Poxa, se ele vai beber ou não, não é um problema nosso, entendeu? Mas o cara está numa situação, só de pedir, ele já está numa situação muito desfavorável à sua hoje. Ah, mas é culpa dele e tal. Quem sabe o que aconteceu com a vida do cara? Eu não sei. Ele chega em mim com fome, estou com fome, eu vou dar o dinheiro a ele. Vou dar o dinheiro, vou dar uma palavra, ele tome as decisões dele depois, se vai querer beber, se não vai querer, entendeu? Mas eu quero que um dia, Vitor e pessoal, se eu tiver na necessidade de fome, alguém me dê a mão, alguém não me faça pré-julgamentos, porque hoje eu estou aqui, graças a Deus. Amanhã ninguém sabe. Amanhã eu vou atravessar a rua, fico tetraplégico. E aí? Muda tudo, minha vida, meus projetos. Ninguém sabe como vamos estar daqui a 5 anos. Por isso é bom tratar bem as pessoas agora. Esse estado que a gente está aqui não é para sempre. Ah, eu sou empresário, eu venci na vida. Meu amigo, você venceu na vida hoje. Amanhã, ninguém sabe. Amanhã você é traído, acontece alguma coisa na sua vida, você vai experimentar outras coisas. E aí é que você vai depender daquelas pessoas que você tratou bem ou mal lá atrás. Então, é muito importante viver o dia a dia. É muito bom tratar o próximo bem, acima de qualquer coisa, entendeu? O bem material, entendeu? A vida, encontrar pessoas boas, tudo depende disso. Material não é algo ruim. Ruim é você se apaixonar pelo material. Tem muita gente que rico aí, tem muito dinheiro e está pregando o evangelho com ações, não é nem com palavras. Fazendo o mundo evoluir, desenvolvendo tecnologia, fazendo doações, desenvolvendo aparelhos que vai ajudar pessoas que estão em situação de deficiência física, entendeu? Isso é o recurso de Deus. Alguém tem que gerir o recurso de Deus no nosso mundo, né? Alguém tem que gerir. Então, eles estão lá. O que não pode fazer é ser materialista, é se apaixonar pelo material. É comprar uma calça de R$1 milhão. Porque isso aí é surreal. Você pode ter R$1 bilhão. Se essa calça não for, se essa calça tiver a mesma, como é que diz, importância, a mesma utilidade de uma calça de R$1.000, de R$100, o que passou disso aí é sua vaidade, é seu materialismo, é o prazer de vestir algo de R$1 milhão, tirar foto, postar. Então, gente, já pensou? Tudo bem, tem gente que acredita que não. Já pensou se você morrer hoje, apegado a tudo isso aí? Como é que seu espírito vai ficar? Perambulando por aqui, próximo, admirando seu corpo, seu cadáver, né? Admirando os bens materiais, os vícios. Você não vai conseguir vibrar em outra sintonia. Você não vai conseguir seguir, porque você está tão apegado aqui à roupa, material, a carro, a casa, a pessoas. E é assim que ficam bons espíritos aqui por muito tempo, vagando entre a casa, entre o trabalho, vai para o trabalho dele, entendeu? Fica próximo ao carro, fica sentindo o cheiro das bebidas, né, do cigarro, de outras coisas. É isso. Não pode ser materialista, porque isso aqui é passageiro. Você vai se apaixonar, vai amar algo passageiro? Vai amar seu carro acima de várias coisas? Amar... Gente, não faz sentido. A morte nos desperta disso aí. Basta a gente parar para pensar. Qualquer momento eu vou ser tirado daqui, então, o que é que vale a pena de verdade? Amar alguém, amar as pessoas, construir bons relacionamentos, evoluir como espírito, ser uma pessoa hoje melhor do que o que eu fui ontem? Ou vale a pena amar as coisas materiais, passar por cima do meu irmão, primeiro eu, depois o próximo, né? Como diz até os antigos, né? Farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Que é o hino
É a frase do egoísmo, né? Então, assim, não é uma competição, não se trata disso. Às vezes você vai ter que dividir. Você tem mais justamente para dividir. Pode falar, Vitor. Só para finalizar aqui minha fala, né? Por causa de que a hora tá tarde, também um pouquinho. O que acontece? Muitas vezes, nas nossas vidas, a gente passa por dificuldades. E quando a gente não consegue resolver as dificuldades, a gente clama para Jesus. A gente faz a nossa oração, a gente chora, a gente pede ajuda, a gente pede forças. Por que quando Jesus coloca irmãos nas nossas vidas para que a gente ajude, a gente nega? Como é que a gente vai ter moral para chegar para Jesus no final de um dia difícil, e pedir forças? Quando ele colocou irmãos para que a gente desse forças, a gente negou. Jesus tem uma passagem que ele diz assim: quando negardes a um desses pequenos, é a mim que tu negas. Isso é muito importante para que a gente reflita. Outra coisa também importante é a questão do material, que o pai tocou aí nesse ponto, né? Uma pessoa pobre, dificultosa, ela não precisa morrer pobre, dificultosa. Na verdade, ela não deve. Se dever morrer pobre, dificultosa, Deus vai frustrar todas as tentativas dessa pessoa. A riqueza ela é muito importante e deve existir. O que seria das vacinas e da ciência e do desenvolvimento intelectual, científico, se não fosse a riqueza? Se não fosse o rico para desenvolver programas sociais inúmeros que por aí são sustentados, se não fossem os ricos para desenvolver as vacinas para poder combater enfermidades e tecnologias novas para nos auxiliar na nossa vivência e na nossa melhoria. A riqueza ela é muito importante. Não é que nós devemos morrer, nascer e morrer pobre, mas que a gente busque a riqueza com um fim nobre, né? Então é isso, pai. Eu acho que de tudo que eu tinha a falar, eu falei geral. Se eu quero falar alguma coisa ainda? Não, por mim tá tudo tranquilo, né? Acho que a gente já falou um bocado. Foi bom, né? Hoje esse tema é muito bom. É necessário que a gente leia, né? Faça nossas reflexões pessoais, que a gente falou aqui, não é nem 0,01% do que se pode extrair, né, desse texto aqui, esse capítulo 11. Tem até outros temas importantes aqui, né? Dai a César o que é de César, a lei do amor, instrução espiritual. Então, gente, a gente não tem tempo, na verdade, para fazer uma hora cada tema, né? Senão a gente ia passar aqui uns 3 anos. Então, a gente tem que fazer um resumo do capítulo. Então, leiam, tirem suas conclusões, né? Levem para a vida de vocês, entendeu? Jesus, gente, não veio aqui de passagem, não, só para sofrer e voltar. Ah, salvou todo mundo, né? E aí? Qual a tua participação disso? Ah, tem gente que está esperando Jesus voltar de novo para ser crucificado, para passar por tudo que passou para salvar a gente. Jesus nos salvou, nos ensinando o caminho. Ele falou, toma a tua cruz e me segue. Ele não falou, me dá a tua cruz, que eu carrego. Ele falou, toma a tua cruz. Ensinou o caminho. E isso não é uma sublime atitude de um educador? Te ensinar e dizer, faz? Se eu pegar para os meus filhos e dizer, eu faço por vocês, eu não estou ensinando a eles. Eu salvo vocês. Não. Eu dou as ferramentas, faça. E aí eu estou ensinando. Então, é importante a gente ler, refletir e trazer esse ensinamento para a nossa vida. Quem é espírita, quem não é, entendeu? Não se trata de religião, trata-se de uma verdade, trata-se de algo que faz bem para você, faz bem para o seu dia a dia. Você lê, amai-vos uns aos outros, você lê uma pequena parte e você carregar aquilo no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida, na sua rotina, aprender a agradecer a Deus, quer você tenha hoje ou não. Obrigado, Deus. Se eu tenho, muito obrigado pela dádiva. Se eu não tenho, muito obrigado pelo ensinamento. Você vibra felicidade, você vibra gratidão. A vida vai melhorar para você. Eu falo por experiência própria. Já tive momentos na minha vida difíceis, momentos tristes,
embora até financeiramente melhor. Hoje, eu estou para conquistar muita coisa ainda, mas já me sinto feliz por Deus ter me dado a dádiva de ter isso ao meu dispor, né? Ao alcance das minhas mãos. Abrir o Evangelho, né? Poder agradecer a Deus. Então, isso é muito importante para todos nós. Eu vou finalizar aqui, gente. A gente já está chegando na hora. Vou fazer um agradecimento, né, pelo dia de hoje e vou fazer uma oração aqui de Joana de Ângeles, que eu queria trazer para vocês. Não consegui, né, pelo vídeo. Então, eu escrevi aqui para fazer para vocês uma oração muito bonita, que se chama Deus, teu refúgio. Mas vamos primeiro para o agradecimento, né? Peço que todos fechem os olhos, pensem no nosso grande irmão, paterno também, grande Pai que foi para nós, Jesus Cristo, esse ser de grande luz que nos olha pacientemente, espera a nossa evolução, sempre com amor, até para aqueles que caem, aqueles que são considerados pela humanidade como grandes criminosos. Esses têm um olhar especial do nosso mestre, que olha para eles como crianças ainda aprendendo a andar, paciente, paterno, amoroso. E nós temos que aprender a nos amar. Nós temos que aprender, pouco a pouco, a seguir o exemplo desse grande irmão e desse pai que foi e que é para nós, Jesus Cristo. Eu agradeço a todos que participaram aqui dessa troca de energia, desse estudo, dessa boa vibração. Desejo para todos que Deus abençoe a vida de vocês, os projetos de vocês. E vamos para a oração aqui de Joana de Ângeles. Deus, teu refúgio. Deus é o teu amigo perfeito e acessível, sempre disposto a ouvir-te as queixas e apresentar-te soluções. Jamais se cansa, nunca se exaspera. Se buscado, atende paciente. Quando rejeitado pela ignorância ou rebeldia humana, permanece discreto, aguardando. Silencioso fala em todas as expressões da natureza, manifestando-se de mil modos impossíveis de não serem percebidos. Sempre indulgente, é refúgio seguro, onde o consolo se expande, tranquilizando aquele que busca albergue. Está suficientemente perto para tomar conhecimento de tuas necessidades. No entanto, não te constrange, obrigando-te a receber-lhe o auxílio. Ele te propõe sugestões e conselhos sensíveis, com a claridade da sabedoria que te ilumina interiormente. Às vezes, te inspira antes dos acontecimentos, para que te poupes aos desastrosos e te beneficie com os favoráveis. Com Deus no coração e na mente, agirás com decisão feliz e desempenharás as tuas tarefas com dinamismo elevado. Ele provê todas as tuas necessidades, mas não as assume, anulando o teu esforço e valor, assim candidatando-te à inutilidade. Ele te abençoa, quer o busques ou não. No entanto, se te elevas em pensamento, sintonizando com as suas dádivas, assimilarás melhor a irradiação desse supremo amor. Nada faças sem te apoiares nesse amigo certo, seguro e paternal que é Deus. Que assim seja, pessoal.